Oi pessoal, bem-vindos a mais uma palestra aqui do ciclo de palestras do mês do idoso. Meu nome é Pedro Hamberger, eu sou farmacêutico clínico aqui do INCOR, o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre mitos e verdades sobre medicamentos. Atualmente a gente está tendo muito acesso a informações sobre medicamentos, seja conversando com amigos, seja pela internet, seja pela televisão, e nem sempre essas informações são confiáveis. Algumas delas são completamente falsas e perigosas. Então eu trouxe umas principais frases aqui que a gente costuma ouvir e a gente vai conversar um pouquinho sobre se elas são mitos ou se elas são verdades e por quê. Então vamos lá? A primeira frase que eu trouxe é que o horário de tomar o medicamento não faz diferença. Então, se eu tomei um medicamento hoje pela manhã, amanhã eu poderia tomar na hora do almoço ou à tarde. E, na verdade, o horário faz bastante diferença, sim. Isso é um mito. O medicamento tem um tempo certo de efeito dentro do nosso corpo, depois que a gente toma. E se a gente muda muito o horário da tomada de um dia para o outro, ou até dentro do mesmo dia, pode ser que esse efeito fique prejudicado, que a gente não tenha a quantidade suficiente do medicamento no nosso corpo para conseguir o efeito desejado, né? Então, é sempre importante manter uma regularidade no horário. Se o medicamento costuma ser tomado de manhã, manter esse horário sempre tomá-lo pelas manhãs. E, em especial, a gente tem um caso que dá bastante problema, que é os antibióticos. Será que pode atrasar o horário do antibiótico? Esse é um caso mais importante ainda, porque o antibiótico precisa de uma quantidade suficiente do nosso corpo para ter efeito, para ele conseguir combater a bactéria que está causando a infecção na gente. E se essa quantidade está abaixo do mínimo necessário, a gente não consegue tratar a infecção, a gente não consegue combater essa bactéria. Isso pode comprometer totalmente o tratamento. Então, quando se trata de antibiótico, tem que ser mais regrado ainda, seguir bem à risca o horário que foi determinado pela prescrição. Então eu trouxe aqui um exemplo na foto para a gente ter uma ideia melhor. Então vamos pensar que nessa situação 1 a gente acabou de tomar o antibiótico. O antibiótico conseguiu combater todas essas bactérias azulzinhas e sobrou só essas laranjinhas. Só que depois a gente atrasou a próxima dose ou até a gente pulou a próxima dose, não conseguiu combater essas bactérias laranjinhas e elas foram se multiplicando, foram crescendo. E aqui, ó, na terceira imagem, já tem quase o mesmo tanto de bactéria que tinha antes. Então é como se essa infecção tivesse voltado, como se a gente não tivesse tratado ela anteriormente. E isso é perigoso porque pode comprometer totalmente o tratamento dessa infecção. A gente pode precisar tomar um antibiótico em uma dose mais alta, fazer um tratamento por mais tempo do que estava fazendo, ou até trocar de antibiótico, precisar utilizar um antibiótico mais forte ou até mais de um antibiótico para conseguir vencer essa infecção que até então a gente estava controlando. Então, é um desconforto que poderia ter sido evitado seguindo à risca o horário do tratamento. E como ter esse cuidado? Como lembrar de tomar o medicamento sempre no horário certo, né? A equipe de farmácia se reuniu e a gente trouxe aqui algumas dicas que pode facilitar na hora de lembrar de tomar o medicamento. Então a gente pode pensar em usar algum lembrete visual, então talvez colocar algum recado, alguma tabela na geladeira para lembrar de tomar, guardar o medicamento num local visível, então numa mesa, no armário da sala, em algum lugar onde a gente passe e a gente se lembre que precisa tomar. Usar algum lembrete auditivo, então pensar em algum despertador, algum alarme que sempre toque no mesmo horário para a gente lembrar de tomar o medicamento, ou tentar coincidir esse horário com o programa de rádio, de televisão, para sempre lembrar de no mesmo horário de tomar o medicamento. Pensar numa estratégia dividir para conquistar, que é um apelido que uma colega minha deu, que, por exemplo, se eu posso tomar um medicamento num horário que ou eu estou em casa ou eu estou na empresa, pensar em deixar uma caixinha desse medicamento em cada um desses lugares, uma em casa e uma na empresa. Então, não importa onde eu esteja, quando der aquele horário, eu tenho certeza que eu sempre vou ter o medicamento perto de mim e vou tomar naquele horário, sem ter o risco de atrasar a dose ou até de perder esse horário. Também tem a possibilidade de usar aquelas caixinhas de plástico que são divididas por horários ou por dias para organizar os medicamentos e facilitar na hora de tomar.
mas sempre tendo cuidado de não tirar o medicamento da cartela. Mais para frente, uma farmacêutica vai conversar com vocês sobre a questão de armazenamento, mas resumidamente, quando a gente tira o medicamento da cartela, a gente está expondo ele à temperatura, à umidade, à luz, e tudo isso pode acabar estragando ele, fazendo com que ele perca o efeito. Então, se for escolhido usar essas caixinhas, sempre dá prioridade de cortar a cartela, não tirar o medicamento dela, para garantir que o medicamento vai estar protegidinho. E por último, como ultimamente a gente está sempre ligado no celular, a gente está sempre com ele à disposição, tem a possibilidade de usar aplicativos de celular para lembrar de tomar os medicamentos no mesmo horário. Então eu trouxe aqui alguns exemplos que eu já experimentei, o Dr. Cuco, a Hora do Medicamento e o MyTherapy, que são aplicativos que você cadastra os medicamentos que você está utilizando, coloca o horário certinho, e todo dia nesse horário o medicamento vai trazer um alarme e vai falar, olha, está na hora de tomar esse medicamento. Todos eles são bastante parecidos, o que traz de diferença de um para o outro é a aparência e algumas funcionalidades. E claro, eles não são os únicos aplicativos disponíveis. Pode ser que, dependendo do aparelho de celular, tenham alguns outros e que você até se adapte melhor a um aplicativo diferente desses que eu apresentei. Então, a nossa próxima frase seria de que anti-inflamatórios podem causar insuficiência renal aguda. Então, só para deixar claro para todo mundo, anti-inflamatórios são os medicamentos que a gente usa quando a gente se machuca, está com dor, está com uma inflamação, uma dor de cabeça, febre. Então, os exemplos mais comuns são o cetoprofeno, o diclofenaco, a nimesulida, mas claro, existem muitos outros. E insuficiência renal aguda é quando, por algum motivo, o nosso rim, que é o órgão do nosso corpo responsável por eliminar os medicamentos e todas as outras impurezas do nosso sangue, não consegue funcionar direito. Então, essa frase de que os anti-inflamatórios podem causar esse prejuízo no rim é de verdade. O anti-inflamatório tem o efeito desejado de diminuir a inflamação, então diminuir também a dor, diminuir a febre, todos esses outros sintomas, mas como um efeito colateral, ele faz com que passe menos sangue pelos rins. E por causa disso, a urina fica mais concentrada, que é o que a gente acaba vendo. Muitas pessoas, durante o tratamento com anti-inflamatório, percebem que a urina fica mais escura, que começam a urinar menos, e é exatamente por isso, porque está passando menos sangue pelo rim para ele funcionar. Se essa situação se prolongar, então se a gente fizer um tratamento muito demorado com o anti-inflamatório, pode ser que essa menor passagem de sangue pelo rim comece a levar um prejuízo para ele e provoque uma lesão renal aguda. Então, por que a gente trouxe exatamente esse exemplo do anti-inflamatório? Porque em uma pesquisa realizada pelo ICTQ, que é o Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, um instituto de pós-graduação para farmacêuticos, realizou uma pesquisa em 2018 com 2.000 pessoas aqui no Brasil para verificar quais que eram os medicamentos que eles mais utilizavam. E aqui, em segundo lugar, o mais utilizado eram os anti-inflamatórios. Então, pelo menos 30% das pessoas no Brasil utiliza por conta própria um medicamento que pode estar trazendo risco a elas. Então, é sempre importante, antes de iniciar um medicamento, tentar se informar sobre ele. Então, conversar com o seu médico para saber qual que é o mais indicado para você. Se não conseguir falar com o médico, procurar o farmacêutico, pode ser na drogaria, pode ser na UBS, para tentar ter um esclarecimento melhor sobre o medicamento que foi receitado para você ou que você está pretendendo usar. Nunca fazer isso por conta própria, porque pode trazer muitos riscos. Então, nossa próxima frase seria de que chás e medicamentos fitoterápicos não fazem mal, já que eles são naturais. Essa até que é bastante comum. Muita gente acaba falando isso e, na verdade, é um mito. Mesmo um remédio natural pode trazer risco se ele for utilizado da forma incorreta. Seja esse remédio um chá, seja ele em cápsulas, seja ele um medicamento industrializado feito à base de plantas. Então, mesmo sendo natural, ele tem efeitos que podem ser prejudiciais para a nossa saúde. Trouxe aqui um exemplo que eu imagino que seja assim, o clássico de fitoterápico, que é o ginkgo biloba. Hoje em dia a gente vê muita propaganda dele, até na televisão, na rádio,
e muita gente acaba usando porque pensa que pode melhorar na memória, pode melhorar o cansaço nas pernas, só que o uso inapropriado dele também pode trazer muitos riscos. O ginkgo biloba está associado a um maior risco de sangramento e para alguns pacientes isso pode ser bem sério. Alguns pacientes fazem tratamento com anticoagulante, por exemplo, usando varfarina. Alguns pacientes que já infartaram precisam usar medicamentos como o AS, ácido acetil salicílico, e o clopidogrel, que são medicamentos que aumentam o risco de sangramento. E se esses pacientes em específico usarem o ginkgo biloba sem uma orientação adequada, eles podem estar expostos a um risco maior de sangramento. Isso pode acabar prejudicando a saúde deles mais do que ajudando. E tudo partindo de uma suposição inocente. Então, sempre que você pretender usar um medicamento, um fitoterápico, um chá, algum medicamento natural, é importante deixar isso bem conversado e combinado com o seu médico. É importante ele saber quais plantas medicinais, quais fitoterápicos você usa, porque pode trazer algum prejuízo para o tratamento que já está estabelecido e pode ser importante cessar esse uso, trocar, diminuir, tomar alguma providência para que a terapia seja a mais segura possível. E agora nós vamos para a nossa última frase, talvez até a mais polêmica. A bebida alcoólica interfere no efeito dos medicamentos. Talvez a resposta dessa seja a mais fácil de todas. Isso é verdadeiro. O consumo frequente, em grandes quantidades, de bebida alcoólica faz com que o fígado, que é um órgão no nosso corpo também responsável por eliminar toxinas, funcione com mais força, com mais rapidez. Então, funciona eliminando mais rápido as coisas que a gente consome. E, dentre as coisas que a gente consome, pode ter um medicamento. Então, se a gente consumir muito álcool, o nosso fígado vai estar funcionando mais e ele vai acabar eliminando mais rapidamente os medicamentos que a gente toma. E por causa disso, pode ser que o nosso tratamento não seja o mais adequado, a gente não consiga o resultado desejado. Então, é sempre importante, no consumo de bebida alcoólica, tentar restringir o máximo possível, tentar deixar isso conversado com o seu médico, então sempre fazer isso de uma forma consciente. Mas e na hora de tomar o medicamento? Será que eu posso engolir o medicamento usando algum outro tipo de bebida? Então será que eu posso tomar um medicamento com chá, tomar com Coca-Cola, tomar com leite? Não, é melhor não. Quando a gente toma um medicamento com alguma bebida muito diferente, então, por exemplo, um café, o café é quente, então o calor do café pode acabar cortando o efeito do medicamento, fazendo com que ele não tenha o efeito total dele. Ou, por exemplo, se a gente tomar com suco de limão, suco de laranja, uma bebida um pouco mais ácida, pode ser que esse ácido também prejudique o funcionamento do medicamento. Então, sempre na hora de engolir o medicamento, o que a gente recomenda é água. A água a gente sabe que não vai interagir com o medicamento, não vai cortar o efeito dele, não vai trazer nenhum prejuízo para o funcionamento dele. Então, sempre na hora que for tomar um medicamento, preferir tomar com um copo de água, um copo americano de 200 ml, não dá preferência para nenhuma outra bebida, a não ser que tenha sido indicado pelo seu médico ou pelo seu farmacêutico. Eu espero que essa conversa tenha esclarecido algumas dúvidas mais comuns que a gente costuma ter e espero que essa conversa também seja importante para melhorar a segurança do tratamento de todo mundo que está assistindo, entender os riscos de tomar algumas decisões sem conversar com os médicos. E é isso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.